Tiago, eu queria começar a entrevista pedindo para o senhor falar das primeiras impressões sobre o CT do esporte, né? O que é que o senhor encontrou aqui de estrutura, e não só em termos de estrutura física, mas de estrutura profissional também, em relação ao corpo de funcionários, a qualificação do corpo profissional que existe aqui. É aquilo que o senhor imaginava? O esporte ainda precisa avançar muito? Como é que o senhor pode avaliar aí e dar essas primeiras impressões da estrutura do esporte? Bem, primeiramente é um prazer falar com vocês, estar aqui participando do programa. Eu encontrei uma estrutura já bastante estável, estabilizada e com qualidade. Que eu quero dizer estável seria nível de processos já bem executados, de processos bem definidos. É o que caracteriza já a gestão aí que vem sendo feita pelo João Marcelo, pelo Rafael, que é o diretor aqui da base. Eles ao longo aí dos últimos 1 ano e meio, parece aí, eles vêm colocando condições de trabalho boas, adequadas, tanto a nível de campo quanto a nível de jogadores e pessoas para poder treinar, preparar bem esses jogadores aí para o futuro que o clube precisa. Largue, chamou muita atenção quando o senhor foi anunciado como o novo técnico do Sub-20 do esporte, pelo fato de o senhor já ter um lastro, né, ter uma experiência, inclusive no profissional. E o que é que levou o senhor a aceitar esse desafio de treinar o Sub-20 do esporte? O que é que tem aí de tão especial em treinar garotos, podendo aí o senhor já com o seu lastro, como eu disse, ter a oportunidade de treinar equipes profissionais? O que é que levou a essa decisão? Eu vinha de um trabalho de auxiliar técnico no Corinthians e tinha recebido até uma proposta de um outro clube da Série A para assumir o Sub-20 numa condição parecida, mas não tinha aceitado. E de repente, na hora que veio o convite do esporte, algo mexeu comigo, talvez a experiência de eu já ter trabalhado aqui no clube em 2016, no profissional, conhecer um pouco da cidade e ter uma certa relação aí com o clube. Eu acho que isso mexeu comigo, mas também entendo que o principal foi a credibilidade que me passou na hora que veio o convite, em que o clube estava vindo numa crescente, o clube estava se organizando, o clube está investindo em estrutura. Há pouco tempo aí o clube fez um campo sintético, o que mostra bastante aí um fator importante para o desenvolvimento de jogadores. A gente sabe que na base muitas vezes os campos não são da mesma qualidade, e ter um campo de qualidade é muito importante para ajudar a desenvolver os jogadores. Essa credibilidade, a credibilidade de entender que é um projeto de um clube que está se reestruturando e que tem um potencial de crescimento grande. Esses foram os fatores aí que decidiram me ajudaram a decidir vir para cá. Quando o senhor foi contratado, o João Marcelo já revelou que o senhor estava na Inglaterra, né? Assim, inclusive o presidente já falou em coletiva, a gente trouxe o Largue da Inglaterra. O que é que o senhor estava fazendo na Inglaterra? Era qualificação profissional? Não sei se o senhor pode falar sobre isso, dessa experiência que o senhor teve. E desde então, desde esse hiato, né, do Goiás, 2018, né, o senhor teve experiência, como o senhor mesmo falou, como auxiliar do Corinthians, mas o que é que o senhor tem feito desde então, até mesmo para se qualificar e se tornar um profissional melhor? O principal é estudado muito, acompanhado jogos, muitas vezes em loco, feito visitas em clubes. Eu estava na Inglaterra, tinha acabado de ver um jogo do City lá, tinha feito uma visita ao clube e estava lá para estudar inglês, de fato, para melhorar. Acho que a questão das línguas é importante para o treinador, se preparar bem, ele tem que se capacitar, né? Quando a gente vê profissionais vindo para cá, então a gente não tem que reclamar, a gente tem que se qualificar para poder também alcançar novos mercados. E o que eu fiz nesse período foi exatamente me preparar constantemente. Um dos elogios que eu venho ouvindo com alguma recorrência é em relação à metodologia que o senhor vem utilizando nos treinos dos meninos da base. O senhor poderia explicar que metodologia é essa que vem sendo tão elogiada, né? Fala-se muito de uma metodologia moderna, com utilização de aparatos técnicos aí de gerações recentes, né? Com drone, enfim. O que é que o senhor pode falar sobre essa metodologia e onde é que o senhor vem aprimorando esses fundamentos aqui na base rubro-negra? Desde o momento que eu cheguei aqui, a minha ideia é trabalhar o máximo profissionalmente dentro aqui. Então, a gente está utilizando uma metodologia que usa-se no profissional. Eu acho que só assim a gente vai qualificar um jogador bem para poder atingir o objetivo do clube, que é formar os jogadores para a equipe principal, com qualidade, com condição de chegar e jogar e ajudar. Eu vejo os jovens como ativos do clube. E para mim, desde o momento que eu aceitei esse desafio, eu vim para cá para colocar o melhor, tudo aquilo que eu sei e tentar evoluir no máximo aí em toda a preparação. Então a gente usa tecnologia, a gente usa os vídeos, usa drone para filmar, usa uma metodologia em que a gente trabalha os princípios de ataque e defesa
constantemente. Os jogos são sempre a base dos nossos treinamentos, a gente sempre usa também os treinos bastante relacionados aos jogos. Então é uma metodologia que a gente traz aquilo que é usado no profissional, isso que eu posso dizer. E eu encontrei um grupo de jogadores bastante qualificado e com vontade, com comprometimento para poder trabalhar forte e se preparar bem. Seria justamente minha próxima pergunta em relação à integração da base com o profissional, Thiago. Historicamente, o esporte é um clube que costuma revelar atletas, costuma compor o seu profissional com bastante jogadores da base, inclusive. O senhor já chegou a conversar com o João Marcelo, né, com o próprio Mariano Souza, que esteve aqui, sobre um percentual que o profissional deve utilizar da base? Vocês já chegaram a mencionar isso? E como é que o senhor pretende fazer essa integração, né, do profissional com a base? Como é que foi a primeira conversa com o Mariano Souza? Bem, a primeira conversa com ele foi bastante boa, produtiva, apesar de breve, né, onde a gente se conheceu e ele falou bastante de ter um processo horizontal no clube, o que significa que a gente teria uma integração bastante próxima. Isso é muito importante para o clube. Por exemplo, trabalhar o treino da equipe sub-20 ser no mesmo horário da equipe principal. Isso aí com certeza facilita muitas vezes, eu também já tive do outro lado, eu sei bem como funciona. O importante é ele ter essa visão e cabe a nós preparar bem os jogadores. Então a gente sabe que Pernambuco, o esporte tem um grande potencial de revelar jogadores e pode ser cada vez melhor daqui para frente. Eu acho que o trabalho que vem sendo feito aí da diretoria de uma maneira geral, ele vem construindo um clube com solidez. Eu acho que essa sustentabilidade, ter processos bem feitos, investir em estrutura, investir em pessoal, é o que vai colocar o esporte aí de volta numa Série A em breve e com uma qualidade de trabalho que permita subir para a Série A e ficar por anos, que acho que é isso que o clube pensa. Existe alguma integração do tipo, o senhor também participar dos treinos do profissional? Eu sei que vão ser paralelos, né? O senhor acabou de dizer que vão ser concomitantes, mas o senhor vai ter alguma função no profissional, de algum modo, ou seja, para levar os jogadores da base profissional, vai dar alguma orientação, ou isso realmente vai ficar totalmente a critério do Sosso? Isso fica a critério do Sosso, da diretoria, enfim, isso daí cabe a eles decidir. A gente vai estar aqui para servir o que for possível, o que a gente puder ajudar da melhor maneira para ajudar a equipe principal e bem nessa próxima temporada. Hoje o senhor diria que, em termos percentuais aí, dessa equipe sub-20 que o senhor treina, que tem jogadores já bastante rodados, tem o Baraca, né, tem o Vitor Gabriel, jogadores que inclusive já compuseram, já jogaram pelo profissional. Quantos por cento dos jogadores hoje que vão jogar, por exemplo, a Copa São Paulo, o senhor acredita que estão prontos aí para pelo menos compor o elenco profissional do esporte? É muito difícil a gente mensurar isso, sabe, estabelecer um percentual, assim como qual seria o percentual ideal para eles subirem ou para compor o elenco profissional. Existem alguns estudos nesse sentido, mas a gente fazer essa projeção é muito difícil. Eu vejo jovens ali, 3, 4, com potencial de subir para o próximo ano e integrar o profissional, mas eu prefiro me ater assim, ao trabalho, a que eles joguem bem coletivamente, porque só aí o talento individual deles vai sobressair, eles vão conseguir o espaço que eles tanto desejam aí na equipe principal. Eu vou só insistir só nesses dois jogadores mesmo, no Baraca e no Vitor Gabriel, porque são jogadores que já estão muito próximos aí de estourar, né, a idade. Eu não sei se eles têm mais um ano ou se já acaba... É 2024? Eu acho que é 2024 o último ano deles. Mas são atletas que têm aí um lastro já, né? Já jogaram Copa São Paulo, já são promessas já desde o ano passado. O senhor acha que esse ano, esses dois jogadores, eles teriam condições de compor o profissional já de maneira mais madura, né? O Vitor Gabriel, ele já teve a oportunidade, ele passou por um trauma, mais de uma vez ele falhou numa situação contra o Corinthians, enfim, uma situação normal para quem está subindo, mas o senhor acha que nesse momento aí seria viável imaginar eles compondo o elenco profissional em 2024? Bem, até para complementar aí com a pergunta, o Baraca sim, é o último ano, que ele é 2003, e o Vitor Gabriel ainda teria mais um ano, que ele é 2004. Eu vejo os dois jovens com potencial sim de integrar o grupo principal.
Mas também entendo que agora eles precisam de estar focado naquilo que é o objetivo no momento, que é a Copinha, fazer bem isso, e aí naturalmente essa oportunidade vai surgir. E o que eu mais procuro trabalhar com eles é que quando surgir a oportunidade eles estejam preparados, para não acontecer situações em que o jogador é lançado numa condição em que não está preparado. Então o nosso trabalho é bastante com eles a nível físico, técnico, tático e mental, para condicionar eles bem, para quando surgir a oportunidade eles estarem preparados. Tiago, o Sport vai jogar daqui a pouco, né? Vai dia 1º viaja para fazer a Copa São Paulo, né? Vai ser o seu primeiro desafio com o clube na Copa São Paulo. O Sport nunca foi campeão da Copa São Paulo, porém vem de uma campanha que igualou a melhor campanha de sempre do Sport, né? Chegando às quartas de finais. Em geral, o treinador da base costuma dizer que o maior título é realmente fazer com que os atletas ganhem amadurecimento, né? Que se desenvolvam e tudo mais. Mas levando em consideração que o Sport nunca ganhou esse título e é um título tão cobiçado, pode-se pensar na possibilidade do Sport chegar a uma final? O que é que o senhor tem como meta? Seria muito pensar em título? Poderia falar do objetivo para essa competição, por favor? A nossa meta, acho que como você bem colocou, é preparar bem os jogadores para a equipe principal. Isso eu vejo, como eu falei, os jovens eles são ativos do clube, o clube investe muito na formação desses jogadores e precisa de ter eles formados com qualidade para subir e dar conta de ajudar o elenco principal, né? A gente sabe que o futebol hoje está bastante caro e investir em contratações é algo, né, que dispendia muito dinheiro. E formar jogadores eu vejo com o potencial que tem, como eu disse, Pernambuco, a região toda, até o Sport, a marca que ele é capaz de atrair jogadores e formar jogadores de muita qualidade. Então essa é a nossa meta, é condicionar eles bem para competir em alto nível lá. E em relação à projeção da Copa, é muito difícil de se projetar, porque é uma competição que nas fases de mata-mata, ele é só um jogo, é só mata. Então é muito difícil fazer a projeção com um jogo só, né? O nosso objetivo vai ser focar jogo a jogo e tentar chegar o mais longe possível. Largue, o senhor teve 2 experiências que são de conhecimento público, né, e bastante relevantes para o currículo de qualquer treinador, que é a oportunidade de ter trabalhado numa Copa das Confederações, numa Copa do Mundo, né? O senhor compôs a comissão técnica da Seleção Brasileira de 2014 e também trabalhou com o Guardiola, né? Também teve essa oportunidade de estágio. O senhor pode até explicar melhor como é que foi essa experiência? O que é que o senhor tira aí de aprendizado com esses 2 técnicos que são grandes referências na função no mundo todo, que é o Felipão, né, e o Guardiola? O que é que o senhor poderia falar desses 2? O que é que o senhor absorveu de experiência em relação a esses 2 técnicos? Bem, são 2 referências, com certeza. O Felipão é um grande gestor, uma grande pessoa, é um cara, um treinador que os jogadores adoram ele trata muito bem os profissionais que trabalham no grupo dele. Não é à toa que veio para o Atlético Mineiro aí, já fez um ótimo trabalho de novo. É um grande profissional, é uma grande pessoa, entende do jogo, sabe usar o melhor de cada jogador, sabe montar time competitivo. E para mim foi muito, muito bacana essa oportunidade de conviver com ele. Foram 30 e poucos jogos com a seleção, mais de 1 ano e meio ali junto, quase 2 anos até. Então foi um período bastante especial, onde eu aprendi bastante. E além dele tinha, né, além da comissão técnica dele, com o Mortosa, o Pracidelli, e outros profissionais de alto nível, tinha o Parreira também, que também um campeão do mundo, um profissional referência, que para mim foi um grande privilégio estar junto. E com o Guardiola foi um estágio, né, eu não cheguei a trabalhar com ele, mas foi um estágio em que eu tive a oportunidade de acompanhar algumas sessões de treinamento, tanto no Bayern quanto no Manchester City. E é um profissional vencedor, que tem um jogo de qualidade, que tem uma baita equipe na mão, um clube com processos muito bem definidos, com gestão muito bem definida, e se acompanhar isso no dia a dia, ver aquela execução acompanhando em campo, nos jogos, para mim é um grande privilégio. Eu procuro aprender, eu acho que ainda estou no início de carreira, então tem bastante coisa para assimilar e me formar da melhor maneira possível. Tiago, só até fugindo um pouco do script aqui, o senhor falou do Felipão, né, do Atlético Mineiro. O senhor tem acompanhado o trabalho do Felipão no Atlético? O que é que o senhor pode falar desse momento do clube? É um clube que o senhor passou, teve uma experiência bastante longa, né? Talvez a principal experiência na tua vida profissional. É um clube que tu segues acompanhando, tem alguma relação? E como é que tu avalia o trabalho e o momento do Felipão no Atlético? Um excelente trabalho. O Felipão mostrou a cara dele mais uma vez. Teve dificuldades no início, né? É o que
A gente sabe bem que no futebol precisa de tempo para trabalhar. E é muito difícil você chegar num clube novo, conhecer as pessoas, conhecer os jogadores, o staff e fazer aquilo funcionar de uma hora para outra, né? Acho que até mesmo a experiência do Cuca, tão vencedor lá em 2013, 2014, ele também demorou um tempo. Acho que em 2012, se eu não me engano, quando ele chegou, ele teve um período ali que o clube ainda demorou a engrenar e depois se tornou, né, talvez um dos maiores vencedores na história do clube. Então é processo que demanda tempo, né, e o Filipão conseguiu fazer isso. Eu acho que para mim, com certeza, foi uma grande honra treinar o Atlético. Foram 49 jogos, quase 9 meses ali no clube, e foi um grande aprendizado. E na época, já que a gente entrou, não estava, mas já que entrou, na época que o senhor saiu, teve uma experiência muito boa, né, até longa, jogou Copa do Brasil, Brasileiro, enfim. O senhor ainda era um jovem treinador, né? Acho que tinha 37, 38 anos. Só acho que pesou muito isso. Ainda existe muito preconceito do Largue do técnico que é muito jovem, né, para os grandes clubes. Você acha que na época teve esse peso aí a sua saída? Talvez não tenha havido a paciência que existem com outros, né? E às vezes com treinadores mais experientes, ou às vezes com os estrangeiros, que muitas vezes são amarrados em bons contratos, em que dificulta o desligamento. E isso eu imagino que na época, porque a gente estava bem, a gente estava dentro daquilo que era a meta naquela temporada, a meta estabelecida pela diretoria na ocasião, que era estar entre os 6 primeiros, e a gente era o 6º, a gente tinha o ataque mais positivo do brasileiro, era a segunda equipe que mais finalizava, então a gente tinha um padrão de jogo, uma equipe ali com bastante qualidade e desempenho. Acabamos gerando ali mais de 26 milhões de euros, se eu não me engano, para o clube, em vendas, em negociações. Então foi um bom ano para o Atlético naquele 2018, em um ano que não teve tantos investimentos assim, pelo contrário, foi um ano de grana bastante curta lá. Vamos voltar aqui para o esporte para a gente encerrar já. O senhor está nessa experiência na base e com o seu know-how, né, com sua vivência, é inevitável que a gente não pense no futuro, né? Quando o senhor chegou, inclusive, chamou muito a minha atenção. A gente perguntou sobre o futuro, etc. O senhor disse que na primeira conversa com os atletas tinha dito que vivia muito o presente e valorizava muito o tempo presente. Foi essa expressão que o senhor disse. Obviamente é inevitável a gente pensar no Largue amanhã. Passa pela sua cabeça, existe aí guardado um desejo de um dia regressar ao profissional, obviamente não é para agora, mas daqui a alguns anos, é o desejo seu aí voltar a ter oportunidade numa equipe profissional, é um projeto? No momento em que eu recebi o convite do clube e conversei com a família e decidi vir para cá, eu vim focado em fazer o melhor dentro da condição que eu vim. Então, para mim hoje está bastante focado aqui, pensar com os jovens aí a cada dia, a cada sessão de treino. A gente procura entregar o máximo aí para o desenvolvimento deles, que é o objetivo do clube, né? Formar jogadores para a equipe principal. Então eu estou bastante focado, acho que a gente vem essa competição aí que é a Copa São Paulo, jogo a jogo. Acho que a vida do profissional de futebol ela precisa ser bastante pautada nesse dia a dia. E nessa condição em que a gente não deve ficar projetando muita coisa lá na frente. Vamos concentrar a energia aqui, fazer bem feito e na frente aí o futuro vai dizer o que vai acontecer.